Opa galera, tudo certo? Hoje eu vim resolver com vocês aqui o desafio do módulo 4, que será a construção de todo um website usando o Chakra. Então é um desafio bem interessante para a gente se aprofundar no uso dele, né? Eu, particularmente, eu nunca tinha nem visto ele antes da Rocket. E até que gostei mesmo. Eu não gostava muito de usar libs de interface, porque eu sempre gostei muito de fazer o meu front-end. Porém, de todos que eu já vi, esse foi o que eu mais gostei, principalmente pela integração com o React. Então, hoje vai funcionar da seguinte maneira. Eu já fiz o desafio previamente, porque é um desafio mais longo também, mais, como eu posso dizer, não é complexo. É que tem que várias vezes consultar a documentação para ir colocando o componente certo. Então eu já montei minha interface, já passei no desafio e também fiz algumas implementações extras. Então esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Se você ver aí embaixo no player do YouTube, ele vai estar separado por capítulos. Cada capítulo vai ser um componente, que eu vou fazer ele por completo, desde o componente normal como a forma responsiva dele. Então, se você tiver com dúvida só de um componente, é só você pular para o capítulo que está embaixo. E depois, no final, a gente vai implementar algumas coisas extras para quem quiser implementar, porque não é necessário. Então, bora iniciar aí. Vamos começar aqui já pelo header. Eu já tenho as imagens importadas, porém para importar é bem fácil, beleza? É só você vir aqui, clicar no que você quer importar, exportar, quer dizer, e colocar aqui em exportar como SVG e exportar. Eu já tenho todas, então eu só vou usar, beleza? Mas você pode exportar aí tranquilamente. Certo. Para iniciar, a gente vai precisar começar um projeto do zero mesmo. Então, eu vou começar da seguinte maneira. Eu vou criar... eu vou criar um projeto do zero aqui com vocês. Eu vou criar o World Trip 2. Então, só você copiar esse comando aí onde você quer criar ele e dar Enter. Vamos criar ele aqui. Pronto. Vamos navegar até ele. E vamos dar um code ponto. Pronto. Beleza. A primeira etapa é a gente limpar nosso projeto, né? Padrão. Eu vou apagar a pasta API, tudo que está na public, tudo que está no styles e o readme. Apaguei tudo isso. Agora eu vou criar uma pasta src e vou colocar o styles e o pages aqui dentro. Agora dentro do pages eu vou renomear tudo para tsx. E vamos dar um yarn add typescript e o types do React e do React Node, padrão, né? Vamos dar aqui como desenvolvimento. Pronto. Agora é só a gente criar um arquivo vazio chamado tsconfig.json e dar um yarn start. Yarn dev. Aí ele já vai popular nosso tsconfig. E agora temos um projeto com um TypeScript. Só vamos limpar as nossas páginas agora. Eu vou trocar essa app como app. Vou importar as tipagens. App props. De next. Next barra app. Vou colocar ela aqui. Ok. E no index eu vou limpar ele completamente, né? Vou limpar, vou colocar um H1 test. E vamos dar um yarn dev. Pronto, estamos aqui.
Então, agora a gente está livre para começar o nosso projeto. Bem, a primeira etapa para a gente começar é instalar o Chakra. Então eu vou instalar ele aqui, só deixa eu ver como é que eu instalei. É assim, ó, eu copiei da nossa aula, beleza? Eu vou instalar o Chakra, React, o Core, o Emotion, o Styled e o Frame Motion, que é o que ele pede lá na hora de instalar ele. Então eu vou adicionar tudo isso, demora um pouquinho mais que o normal. E já vou criando aqui dentro da pasta Styles um arquivo chamado theme. O que eu fiz? Eu vou criar um novo arquivo chamado theme.ts, que aqui a gente vai configurar o nosso tema do Chakra. Para fazer isso, a gente vai importar um carinha chamado extend theme do Chakra React. Daí a gente vai fazer um export const theme é igual a extend theme, abre ele assim, joga um objeto. E agora eu vou copiar do meu projeto as configurações que eu tenho. Porém, você pode pegar aí na descrição, tem o link pro meu repositório e copiar também esse arquivo tema, porque aqui eu já adiantei pra gente as cores que estão aqui no Figma. Lembra no último projeto que tinha as cores aqui? Eu literalmente fiz todas elas em formas de variável aqui do Chakra. Então você pode copiar ou copiar na mão, você que sabe. E a parte de fonte a gente vai adicionar a fonte agora. Porém, aqui já está tudo configurado, beleza? O body já está com a cor certa, já está tudo corretinho. Então, vamos só adicionar agora as nossas fontes. Vamos criar aqui na Pages no arquivo document.tstx e vamos fazer aquele padrão. Fazer um export default class my document extends document Ele não quer importar, vamos importar nós. Então import document from next barra document. Daí agora a gente faz aqui dentro um método render. E dentro dele um return. Agora a gente faz um HTML. Esse aqui é padrãozão, eu já tô praticamente decorei essa parte. Vamos fazer um head. Dentro desse head a gente vai colocar a fonte. A fonte eu peguei do Google aqui, ó, Poppins. Aqui, ó. Eu peguei daqui. E ela vai ser usada dessa seguinte maneira, ó. Eu já tenho ela aqui, beleza? Mas você pega aqui do site. Eu peguei em 400, 500, 600 e 700. Que foi as que eu vi que seriam usadas. Pelo que eu me lembro, a 700 nem foi usada, então dá pra tirar ela. Mas eu vou deixar pra garantir, depois eu tiro. Ah não, a 700 é a bold. Eu acho que é... Não sei, tem uma delas não foi usada, então qualquer coisa você remove depois, beleza? Mas vamos acabar de fazer o nosso document, porque é necessário mais coisas do que isso. Fazendo nosso body. Aqui a gente pega o main e aqui o next script. Pronto, temos o nosso... Eita, aí. Temos o nosso documento feito e pronto para ser usado. Se a gente der um yarn dev, a gente já vai ver as mudanças aplicadas, eu acho. Deu erro do que? Documento não está definido. Opa, my document. Daí aqui temos que importar o document.
Opa! Erro de digitação. Da F5. Pronto, faltou só um detalhe. Para o chakra funcionar na nossa aplicação, aqui no nosso app a gente tem que adicionar o provider dele para os estilos funcionarem. Então a gente vai colocar ao redor do nosso component o arquivo chamado chakra, o componente do provider, que é esse, chakra provider. A gente vai colocar ele em volta do nosso componente e ele precisa receber um tema. Precisa não, né? Ele não precisa, porém a gente precisa botar nele, que vai ser o nosso tema que a gente criou. Se a gente não tivesse tema, não precisaria botar, né? Então, eu acho que é isso. Eu vou salvar. E agora é para estar pronto, ó. Já ficou de outra cor o fundo e a fonte minúsculinha. Então, primeiramente, eu vou começar fazendo a página home, obviamente, né? Que é essa aqui. Então, vamos começar pelo componente do header. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser arrumar a nossa página home, para ela suportar os nossos componentes. Eu optei por fazer igual foi feito na aula, que a gente dividiu a aplicação bem divididinho, tipo, cada parte tem sua funcionalidade bem específica. Então a primeira coisa que eu fiz foi na nossa página home colocar um componente flex, que eu vou importar do React, Chakra React. O meu sempre importa desse layout, mas eu sempre altero aqui para o React, beleza? Então, depois de importar esse flex, eu simplesmente coloco nele um direction de coluna, para ele suportar toda a nossa aplicação nele. Deixa eu ver aqui, a segunda coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso header. Como a gente não tem ainda ele, vai dar erro, mas vamos criar uma pasta chamada components. E dentro dela eu gosto de fazer sempre como uma pasta, beleza? Eu gosto de colocar assim, ó, header, daí eu coloco barra index.tsx. Para se eu precisar separar ele em mais partes, já está na pasta. Mas se você quiser, pode fazer de outra forma, beleza? Opa! Agora eu vou fazer um export default function. Vou fazer um componente padrão. Vamos return. Pronto, temos um componente montado. Eu vou colocar para ele retornar um header aqui, ó, escrito oi. Só para a gente importar ele aqui, ó. Vamos importar ele. Se a gente vir aqui, vai ter um oi. Então, bora começar agora de vez no nosso header. Bem, o header eu fiz da seguinte maneira. O header eu fiz ele sendo um flex também. Na maior parte da aplicação eu usei flex, então pode se acostumar. E nesse flex eu coloquei as propriedades de trás dele. Como a gente sabe, sempre um header normalmente ele tem uma div para segurar ele inteiro e outra para segurar o container, né? Como aqui a gente vai ter esse container aqui, ó. No caso isso aqui, né? Então esse flex no caso é a div de trás. Então eu coloco a cor, coloco que ele ocupa o tamanho máximo, coloco que ele é um header. Estou colocando essas propriedades aqui. Eu imagino que vocês já entendem minimamente o que é, né? Por causa que foi usado na aula. Eu coloco uma margem lateral automática, coloco um padding lateral de 1 rem, para ele dar uma, não deixar encostar quando for na versão mobile. Coloco uma altura. Agora a altura já entra uma parte responsiva. Como foi passado na aula, a responsividade funciona assim, ó. Se eu coloco dois valores por array assim, ele vai pegar aqui, ó, o primeiro valor é o valor de celular, a menor resolução possível. Então eu coloquei para na menor resolução ele ter 50 pixels de altura e no restante, todas as outras ele tem 100 de altura, beleza? Eu coloquei um alinhamento no centro e um justify
no centro também. Então essa aqui é a minha div que vai segurar tudo. Vou apenas deixar ela bonitinha aqui. E dentro dela eu fiz um sistema usando grid. Por que eu usei grid? Porque se você ver aqui, a gente tem... Nessa parte vai ter um ícone aqui. Então eu achei viável usar o grid para eu separar isso aqui em 3. Coloco aqui 1, 2, 3, entendeu? Eu vou fazer ele como um grid de 3 e deixar logo sempre no meio e o ícone no começo. Eu achei assim mais fácil. Então eu fiz com um grid. Deixa eu fazer aqui. Grid, importei do React. E o grid eu fiz da seguinte maneira. Eu coloquei a altura dele 100%. Para ele sempre usar a nossa altura. Coloquei a margem dele automática. Para ele ficar no meio. Coloquei para ele usar o máximo também da width. Porém eu coloquei uma largura máxima de 1160 pixels. Que é essa distância aqui, ó, exata. Peguei ela baseada nesse container aqui, ó, 1160. O que mais? Deixa eu ver. Eu coloquei um alinhamento. Um alinhamento de itens. Aqui tem que colocar o itens, porque ele não é um flex. No centro. Coloquei template columns, que é igual ao grid normal, que tem esse template columns. Eu coloquei ele de 3 vezes um FR. No caso, isso aqui é um FR, um FR, um FR. Para ele ficar dividido em 3. E coloquei justify content no centro. E coloquei... acho que é isso. No grid é isso. Daí dentro do grid, inicialmente eu só vou colocar a imagem, beleza? Que no caso vai ser a nossa logo. Deixa eu colocar aqui. Image. Vou importar do... Ixi, importei errado. Deixa eu importar de novo. Quero a imagem do React. Pronto. A imagem vai ser a seguinte. A gente vai colocar o caminho dela, que no caso esse caminho é o caminho da logo. Eu ainda não tô com ela na minha pasta aqui, porém como eu disse, eu já tenho as imagens. Então eu vou pedir para que vocês exportem lá do Figma. Aqui, ó. Só fazer assim, ó, você vem aqui, dá 2 cliques, exportar. Eu já tenho ela aqui, ó, vou colocar aqui. Daí você vai colocar o caminho dela aí. No caso, /logo.svg. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar um alt. Um avião voando sobre o nome da marca. World Trip. Pronto, isso é um bom alt. Eu vou colocar um justify self pra gente alinhar a logo no meio do grid. E vou colocar que a grid column dele vai ser 2. No caso, para que isso? Como eu defini que isso aqui vai ser um grid, ou grid de 3, vai ter 1, 2 e 3. Se eu não definisse, ele ia ficar como o primeiro quando não tivesse o ícone de voltar. Então eu tenho que fixar ele na segunda posição. Outra coisa que eu tenho que fazer é o tamanho, porque agora o tamanho está bom, porém no responsivo não está legal. Então, opa. O tamanho que eu escolhi colocar foi 81 pixels para o celular e 184 pixels para o desktop. Eu achei um tamanho bom. Vamos ver aqui. Vamos diminuir. Aí, ó. Viu? Eu acho que tá um tamanho agradável para celular. Tá bem agradável, na verdade, porque eu segui a risca o layout lá. Certo, deixa eu ver se falta alguma coisa. Aqui tá errado, ó, é template columns. Não é template column. Eu acho que nessa parte aqui a gente conseguiu finalizar.
falta o botão de voltar aqui, porém isso a gente faz depois quando a gente estiver em outra página. Porque na home não dá pra ver esse botão, né? Então vamos fechar isso aqui e vamos vir aqui na nossa index e vamos ver qual que é a próxima etapa. Próxima etapa é a gente fazer esse banner aqui. Então bora pra ele. Vou começar aqui, só vou ter que criar um componente novo. Eu vou criar um novo arquivo chamado banner/index.txt. Novamente, se você quiser criar direto um arquivo banner.txt, você pode, beleza? É que eu prefiro dessa maneira. Então fica o que você quiser aí. Export default function banners retorna isso aqui. Beleza, o banner eu vou fazer da seguinte maneira. Ele, ao redor de tudo, eu vou fazer ele como um flex, por causa que pra mim é um elemento muito bom para a maioria das coisas. Vou fazer ele como um flex, deixa eu fechar ele. E agora eu vou estilizar ele aqui. Esse flex vai ser a parte da imagem. Então eu vou pegar a imagem aqui. Não sei se vocês viram aqui no Notion. Ele fala de um splash aqui, ó. E ele deixa o link da imagem do banner. Como a gente pode ver, é uma imagem bem grande, porém ele só pega essa parte aqui de cima. Então eu já baixei essa imagem. Você vai ter que baixar aí também. Deixa eu botar ela aqui. Eita, botei no lugar errado. Pronto. Botei no lugar certo agora. É o seguinte, a gente vai fazer assim. Primeira coisa é a gente colocar ele com a largura máxima. A altura dele eu coloquei responsiva. Da seguinte maneira. Na mínima resolução do celular ele fica 163 pixels. Daí depois nas próximas duas resoluções ele fica como 250. Então eu botei assim, ó, próximas duas resoluções 250. E quando a tela já estiver maior, fica 335. Beleza? 163, 250, 250, 335. Daí eu coloquei uma background image, é um BG image. E daí eu pesquisei lá e para colocar imagem no Chakra é a mesma coisa que o CSS. A gente coloca URL, abre, tem que abrir as aspas simples e colocar banner.jpg ou a imagem que você for usar, né? Não dá para fazer igual no CSS, de colocar aqui ou no repeat. Então a gente tem que colocar aqui embaixo bg repeat no repeat. E bg size eu vou botar como cover. Porém, se a gente for ver aqui, opa, faltou colocar ele em algum lugar, né? Vamos colocar aqui depois do banner. Depois do banner não, depois do header. Se a gente for ver aqui, a imagem tá zoada, né? Não tá no mesmo lugar que esse aqui. Então, pra gente fazer isso, a gente vai precisar usar o macete do BG Position para ajustar onde a imagem vai pegar. E isso também tem que ser responsivo, por causa que depende da tela, a imagem ia acabar ficando pequena e ia estar pegando esse cara aqui. Bem, então a estratégia para a gente fazer não pegar aquele cara ali é a seguinte. Eu vou colocar 3 valores aqui, porque vai ser responsivo também. E eles são os seguintes. Opa, errei. Isso aqui a gente está definindo. Eu já vou explicar, que eu só vou escrever primeiro. Aqui, ó. A gente está definindo que a gente não quer mexer horizontalmente. Está deixando normal a imagem de 100% centralizada. Porém, a gente está querendo 20% do topo. Então a gente está subindo a imagem aqui para uns 20%. Ó. Vamos por 10, 20. A gente está pegando essa fatia. Daí isso aqui é no celular. Aqui no PC a gente está pegando 30%. Que daí está sendo bem onde aqui estava sendo usado, ó. Então essa foi a melhor forma que eu achei. Ficou bem boa para ambas as resoluções. Ó. A gente descer aqui, ó.
ele não pega o carinha. Só aqui não é mais resolução, né? Mas aqui, ó, 320 não aparece ninguém. E esse era o resultado que eu queria. Beleza. Então a gente terminou a imagem do banner. Agora a gente tem que fazer esses textos aqui. Para fazer esses textos, eu fiz da seguinte maneira. Dentro desse flex, eu criei um novo flex. E nele, eu fiz ele segurar todo esse conteúdo. Coloquei um justify de duas maneiras. Por causa que se a gente for aqui ó, em mobile, a gente vai ver que em algum momento ele vai ficar no centro. Então eu já adiantei fazendo no responsivo center e no desktop space between, para no PC ele fazer esse espaçamento aqui, só no PC. O alinhamento é centro. O que eu errei aqui? Faltou fechar isso aqui. Acho que era. Ué, tá dando erro aqui? Ah, tá. Alinhamento no centro. O font size dele. Opa, fui pro lugar errado. A largura máxima. O margem para centralizar ele eu vou colocar automático. E agora esse aqui é o padding. Padding lateral. Esse aqui é o valor que varia muito, por causa que senão o texto fica espremido. Então no celular ele vai ser 4. Daí numa resolução um pouco maior vai ser 10. Numa um pouco mais maior vai ser 15. Na próxima vai ser 20 e depois 36. Esses são os valores que eu achei o mais aproximado do resultado certo e que para mim ficou bem bom. Quando eu colocar o texto que vocês vão ver. Então essa parte desse flex a gente fez. Agora eu vou dividir o conteúdo. Como eu estou usando um space between, eu preciso que o conteúdo que está aqui dentro seja dividido em 2. Então como eu vou precisar de 2 textos, eu vou colocar uma div para segurar os 2. Eu vou colocar dentro da primeira div o texto, que primeiro vai ser um heading, porque é tipo um título. Vou colocar aqui, deixa eu rachar 5 continentes, vírgula, continentes, vírgula. Daí eu lanço um BR aqui, para quebrar a linha. Infinitas possibilidades. Tá. Agora nesse heading, eu vou colocar cor gray 100. O font weight dele eu vou colocar como 500. E o font size dele também varia muito, por causa que precisa mexer bastante para ele não achatar o texto. Então é esses valores que eu vou colocar. Como você já sabe, o começo do celular já não varia muito, né? Eu tenho que repetir muitas vezes para na resolução maior ele ficar grande. Vou colocar aqui 4x0. Acho que é isso nesse texto. Vamos ver como é que ele tá. Aí, ó, 5 continentes, infinitas possibilidades. Agora vamos para o textinho de baixo. O textinho de baixo eu fiz como text, já que ele não é o outro heading, né? Não é outra chamada. Eu coloquei: chegou a hora de tirar do papel a viagem que você sempre sonhou. Sempre sonhou. Esse texto coloquei a cor de Grey 300. Eita, tá maiúsculo. Grey 300. Margem top eu coloquei 5, que esse 5 no caso é a medida lá do Chakra, não é 5 pixels não. O tamanho da fonte tive que fazer responsivo, 0.8 rem no celular e XL no PC. Largura máxima eu coloquei ela dessa maneira. Deixa eu abrir aqui.
eu coloquei do celular até um tablet, eu coloquei 100%. Aqui ó, 100%. Deixa eu colocar aqui 100%. Mais um 100%, porém no PC eu coloquei 550. Por que 550? Porque aqui no layout ele está fazendo essa quebra aqui. Já no celular não tem essa quebra exatamente aqui. Então se eu usasse um BR aqui não ia dar certo. Então eu tive que limitar a largura dessa caixa aqui, dessa div, para que o texto ficasse cortadinho certinho. Então foi por isso que eu usei Max Width. Beleza, então a parte dos textos a gente finalizou. Agora vem a parte do avião, que é uma image. Vou pegar aqui image. Vamos dividir aqui e bora lá. A largura da imagem também fiz responsiva. No celular é 300 pixels. E depois vem 300 pixels de novo. No caso eu só coloquei a medida do celular para eu conseguir chegar nas outras medidas, beleza? Por causa que no celular nem vai ter o avião não. Tá aqui, coloquei essas medidas aqui para ele dar uma diminuída nessa resolução. Agora, no display, se a gente ver lá no layout, ele vai sumir no celular, né? Porém eu avaliei, como a gente tem que usar a nossa criatividade para fazer as outras resoluções, que depois de uma parte ali também dá para já tirar ele, porque fica bem ruim, fica muito pequeno. Então eu coloquei que nas últimas duas resoluções eu não quero que apareça ele. Já nessa aqui sim. Então a gente vê aqui, faltou botar um caminho para ele, peraí. Vamos colocar o caminho. Deixa eu copiar ele aqui também do outro projeto. Vamos olhar aqui. Tá, é /airplane.svg. Vamos ver, não vai estar perfeito ainda, beleza. Para a gente ver se está bom o layout, esse layout é baseado em 1400 pixels. Então é bom a gente testar nessa resolução aqui, ó, mais ou menos assim. Tá bem parecido, ó. Porém, falta uma coisa. Vamos colocar um alt, sempre importante, né? Avião amarelo voando com algumas nuvens ao redor. Eu vou colocar um transform translate y 48 pixels. Para que isso? Para o avião descer e fazer esse efeito de sobreposição aqui, ó, asinha para fora. E coloquei um margem left de 8. Não é 8 pixels, é o 8 do chakra. Para que isso? Para ele não bater no texto aqui, ó. Sempre dá uma achatada. Pronto, vamos voltar para o 1400 aqui. Tá bom, um pouquinho mais. Beleza, eu acho que a gente terminou essa parte. Deixa eu dar uma verificada. Mas é o que me parece ter acontecido. Então, vamos para a próxima etapa, que é o nosso... Esse aqui. Esse aqui, vamos ver como é que eu vou chamar ele. Eu chamei ele de características. Esse eu fiz da seguinte maneira. Para ficar algo mais... Como posso dizer? Para ficar algo melhor de ser usado, eu componentizei bem ele. Então vamos criar. Vamos começar por... Deixa eu ver... Aqui em componentes, eu vou criar uma pasta chamada características. Daí dentro dela vai ter um index.tsx. Porém, eita, faltou alguma coisa, index. Porém, dentro desse index também vai ter outra coisa aqui, vai ter o característica.tsx. Dentro da característica.tsx vai ser outra coisa. Então deixa eu dar um export default function característica return tal.
Aqui retorna uma coisa e aqui é características. E retorna outra coisa. Deixa eu explicar qual é a minha ideia. Isso aqui é uma lista de características. Então no index eu vou listar. E no característica eu vou fazer cada um desses quadradinhos aqui. Para eu não ter que fazer um por vez, eu vou fazer um template e vou usar em todos. Então eu acho que eu vou começar fazendo o template pra gente ver. Beleza. Para fazer o template é o seguinte. Esse característica, como vai ser um template, ele precisa receber o conteúdo dele. Então eu vou receber um ícone e um texto. Então eu vou fazer aqui. Icon text. Ele vai vir de característica props, que eu vou criar. Para criar essa característica prop é fácil, né? Interface. E eu não vou receber o ícone em HTML, beleza? Eu vou receber só o nome dele mesmo. String. Receber tudo em string. Beleza. Então ele vai retornar um flex. Como deu pra ver, eu usei muito flex. Porém padrão, né? Quem que não usa muito flex? O flex eu vou colocar uma direction que varia de raw no celular e no resto column. Isso porque aqui ele está em coluna, ícone e texto, e no celular ele fica ícone e texto de lado. Então eu tenho que fazer essa troca. Alinhamento sempre no centro e justificado sempre no centro. Daí agora vem uma coisa. Dá pra ver que aqui no celular ele perde o ícone, né? Eu fiz dessa seguinte maneira. Eu usei o nosso hook dele. Eu fiz assim, ó. Const is mobile é igual use break point value do chakra. Eu abro isso aqui. Coloco que a base dele é falso. Então ele por default é falso. E no celular, que é o SM, fica true. Que é para ver se a gente está no celular ou não. Então a lógica aqui que a gente vai fazer é para mostrar o ícone ou não. A gente pode fazer usando o nosso isMobile. Daí se for se o mobile isMobile for true, a gente coloca a imagem. No caso é image, o do chakra é image, beleza? Image react. E daí, dentro desse image a gente coloca a source. Só que aí vem a diferença. Em vez de a gente colocar direto, a gente vai colocar o barra icons. Que no caso a gente vai criar aqui na nossa public. Isso aqui é o diretório da imagem. Barra. Daí eu vou pegar o icon que vem aqui do nosso props. .svg. Então essa vai ser a forma dinâmica que eu vou fazer de puxar lá por a nossa index aqui. Pra ficar mais fácil, beleza? Eu até reparei agora que estou fazendo errado. Isso aqui é no característica. Depois a gente vai inverter. Então esse aqui vai ser nosso ícone. Agora vem a estilização. A gente vai ter 85 pixels tanto de altura como de largura. Opa. E um margin bottom de 6. Agora falta o ou, né? Então, se eu for o inverso, a gente vai retornar um texto. Deixa eu ver. Texto do React. E esse texto vai ser um Alt Set. Se você não sabe fazer isso, é só clicar Alt e Set vai ser uma bolinha. Se no teu não sair, pega no Google. Você vai achar. Vamos colocar a cor. Yellow 400. Font size 4xl. E margin right 2. Esse 2 não é 2 pixels, e sim a medida que tem lá no chakra. Então eu acho que assim a gente terminou essa parte.
Falta só aqui embaixo a gente colocar o texto mesmo. No caso vai ser um text. Dentro dele vai vir o text, que a gente vai receber como prop. Ele vai ter um font weight de 600. Uma cor de gray 700. Um font size. Daí agora esse daqui é responsivo, beleza? Na menor medida possível ele vai ser um MD. No meio termo vai ser um XL. E nas telas grandes vai ser 2XL. Pronto, essa aqui é a nosso componente, porém é o de característica. Então eu fiz errado, vou trocar aqui. Tudo onde está características, vou trocar para cá. Só aqui mesmo então. E aqui no característica, a gente vai utilizar esse característica aqui, beleza? Que no caso a gente vai fazer de uma forma dinâmica para facilitar o nosso uso. Então eu vou tirar todas as importações. Esse aqui não vai receber props. Não vai ter isso aqui. Só vai ter um return. E dentro desse return a gente vai ter um grid. Vamos usar o grid do React. Vamos pegar aqui. É a Chakra UI React. E o grid vai ser a seguinte maneira. Dentro do grid, no Chakra, a gente tem algo chamado grid item. Que é cada item do grid a gente coloca dentro dele. Então dentro de cada um deles vai ter um característica. Assim. Opa, que eu fiz. E dentro de cada característica vai ter um ícone e um text. Os ícones eu vou importar, pois eu já tenho do meu projeto. Copiei errado. Porém, se você não tem, vai ter que fazer igual eu fiz. Vim clicando aqui, exportar. Clica duas vezes, exportar. Exportar. Caso você também pode baixar lá do meu repositório, se você quiser de uma forma mais rápida. Porém, não é nada complicado. E eu também renomeei ele para um nome menor. Porque estava vindo como Cocktail 1, Surf 1. Eu renomeei para esses nomes aqui, ó. Daí no ícone, como lá eu já passo a extensão, aqui eu só passo o nome dele. Cocktail, ele vai puxar esse ícone aqui. E o texto é Vida Noturna. Então a gente vai fazer todos os grid items que precisa. Temos mais 1, 2, 3, 4. Tem o surf, que é praia. Tem o building, que é, deixa eu ver qual que é do building, moderno. Temos museu, que é clássico. E temos o earth, que é E+. Daí agora nesse nosso grid a gente vai passar um estilo nele. O estilo é esse. Template Columns, que é do próprio grid de CSS. Nisso aqui, a gente vai passar nosso tamanho do grid de colunas responsivamente. Então, para a gente passar responsivo, a gente já sabe como passa. Agora eu vou passar os valores. Na menor resolução possível, 2 colunas de um FR. Na próxima, também. Na próxima, também. E na última, a gente pega um repeat de 5 vezes uma coluna de 1. Beleza? Vamos ver aqui se está correto. É isso mesmo. Eu vi que tem umas outras formas de responsividade, mas essa foi a que eu consegui usar. Repetindo aqui mesmo 3 vezes. Mas também tem outros se você quiser pesquisar aí. A largura eu quero 100%. Quero justificar o meu conteúdo no Space Between, para sempre ter um espaço. Vou alinhar o texto. Alinhar quer dizer só align. Center. Quero um margin top responsivo. No celular vai ser apenas 10. No PC 32. Lembrando, medidas não são em pixels, são a medida do chakra. Então é bem grande essa medida ali.
O MX é para deixar ele no meio, como automático. A largura máxima, a do container. O flex, não, aqui nós estamos usando os flex. Quero o gap. O gap dele é responsivo. No menor resolução é 1, no resto é 5. Eu acho que é isso. Falta só um detalhe. Que no último item aqui, se a gente for olhar no layout, aqui para celular, esse item fica no meio, tá vendo? Para dar esse estilo do meio, a gente precisa fazer ele pegar toda a coluna. Vamos supor que aqui a gente tem um grid. A gente tem duas colunas aqui. Para ele pegar a largura que ele está pegando, a gente tem que fazer uma coluna, a última coluna se estender pelas duas linhas, para daí ele centralizar, entendeu? Vamos supor aqui, ó, coluna 1, coluna 2, 1 e 2. Então, aqui no nosso último grid item, a gente vai precisar fazer um call span, não sei como fala isso, que é estender a coluna. A gente vai começar assim, ó, para celular do estende também, e na tela maior não estende. Isso vai dar um efeito que a gente vai ter que colocar o componente em tela. Vamos na página aqui, index, e vamos colocar características. Vamos ver aqui, ó. Ele vai dar esse efeito, ó. Ele está normal aqui. Quando for reduzindo, ele vai ficar sempre ao centro, ó. E pronto, temos o nosso componente funcionando perfeitamente. Agora o próximo componente é este aqui. Bora fazer então. Bem, para a gente fazer esse segundo componente aqui, eu vou separar primeiro um componente para separador, mesmo que a gente não for usar de novo, eu só vou separar para fazer essa quebra de conteúdo, beleza? Então aqui eu vou puxar um conteúdo que não existe ainda, que é o separador, e vou criar um componente para ele. Esse eu vou criar como arquivo porque ele é bem básico, separador.tsx. .s não. tsx. Daí eu vou fazer um export default function separador e retorno só um box do React. Vou ter que pegar aqui React, simplesmente um box com uma altura, uma largura responsiva, por isso que eu vou botar uma array de 60 pixels no celular e de resto 90 pixels. Depois eu coloco margem lateral de automático para ele ficar no centro, uma altura fixa de 2 pixels, um background, o nosso gray 700, e um margem Y para dar uma distância também responsivo, 9 de celular e 20 no resto. Não é pixel, é a medida do chakra. Esse é nosso separador, só nós importar ele agora. Importei, pronto, apareceu ali. Agora eu não vou separar em outro componente o texto aqui debaixo, então eu vou fazer aqui mesmo. Vou fazer aqui usando um heading, importou do course, droga, quero do React. O heading vai ser escrito vamos nessa, daí quebra a linha, então escolha seu continente. Beleza, vamos ver aqui, então escolha esse componente, tá certo. Agora vamos separar aqui e começar a colocar os estilos. Ele vai ser um texto alinhado ao centro. Ele vai ter um texto no weight 500. Ele vai ter o margin bottom responsivo, que no celular é 5 do chakra e 14 do chakra para computador.
O font size dele é LG quando for celular, 3XL para computador, computadores médios, né? E 4XL para telas grandes. E esse é o estilo do nosso heading. Tá aqui, ó. Vamos nessa, então escolha seu continente, tá? Praticamente idêntico. Se duvidar, tá idêntico mesmo. Então agora vamos para esse componente que é um pouco mais longo, que é esse slider, que a gente vai usar um novo que é Sweeper, esse aqui, Sweeper JS. Como tá lá no Notion, então nós vamos usar ele, beleza? Vamos começar então. Bem, vamos começar então, primeiramente, instalando o Sweeper. Deixa eu ver aqui como é que é a instalação dele. React Sweeper mesmo, RDD Sweeper e per. Vamos adicionar ele, e ele também é necessário que a gente importe lá na nossa app alguns estilos dele. Ele passa isso aqui, ó. Se você entrar no Sweeper.js React, ele passa um exemplo aqui inicial que a gente vai copiar esses estilos aqui apenas. Porém, a gente não vai copiar todos, porque a gente não precisa de todos. A gente não vai usar scroll bar, não vamos usar pagination, vamos. Eu vou importar esses aqui só. Depois de instalado, vamos iniciar de novo. Vamos vir na nossa app, vamos importar esses estilos aqui. Só o que a gente vai usar. No caso, a gente vai usar o Sweeper, vai usar a navegação, que são as setas, e as bolinhas são os pagination, que a gente vai usar também. Deixa eu ver, eu acho que é só isso por agora. Então vamos criar um componente novo chamado... vamos criar uma nova pasta chamada sliders, e dentro dela vai ter um index.testx. Nesse slider a gente vai fazer um export, default function, sliders, e vamos jogar aqui um return. Vamos importar lá na nossa index agora. O slider vai logo abaixo aqui mesmo. Slider. Pronto. Temos nosso slider. Vamos ver então o que a gente vai passar aqui para ele. Acho que a gente não vai passar nada não. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso return, nós vai retornar um flex do React. Deixa eu importar do React. Nós vai retornar um flex. O flex vai ser tipo o container do nosso slide, beleza? Nesse flex a gente vai passar uma largura de 100%, porém uma largura máxima do tamanho do nosso container, que é 1240, que é o container do slide. MX alto para centralizar, margem bottom responsiva, vamos colocar 5 para celular e 10 para as outras medidas. E também tem outra medida responsiva, que é a altura dele, que varia entre o celular e o resto. Então no celular é 250 pixels e no resto é 450. Esse aqui é o nosso container. Agora já vem o uso do Sweeper mesmo. O Sweeper é o seguinte: a gente tem um Sweeper, que é o componente dele mesmo. Sweeper, não importou, Sweeper, aí dentro dele vai os slides, porém vamos estilizar ele primeiro. Estilizar não, colocar as propriedades, que está tudo na documentação dele. Por causa do nosso slide, a gente vai fazer assim: slides per view, que é a quantidade de slide que vai ser exibida por vez. Por que está dando esse erro? Não entendi. Acho que ele não quer que a gente construa assim. Classe do elemento não dá suporte a atributos.
Então importei o sweeper errado. Deixa eu ver aqui. Sweeper barra react. Era pra ser esse, pessoal. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que copiar daqui. Eu vou copiar tudo isso aqui, depois a gente vê o que a gente apaga, beleza? Copiar aqui da documentação e colocar aqui no nosso slider. O slider, o sweeper e também esse sweeper modules, que a gente vai precisar. Deixa eu copiar, colar. Pronto, não. Deu algum problema aqui. Deixa eu conferir aqui o que é o problema, já retorno. Então, o erro no caso estava na escrita aqui mesmo, que é por view. Então deixa eu só quebrar isso aqui em mais linhas. Mas não tem problema importar já isso ali não, beleza? Já vamos deixar importado que a gente vai precisar mesmo. Vamos ver então. Aqui a gente tem que ativar a navegação dele, que é assim, com navigation. Vamos colocar pagination nele. A paginação a gente tem que colocar se ela é clicável ou não. Se é só para a pessoa ver ou se é para a pessoa clicar. Esse a gente quer que clique, então clickable. Nosso slide também vai ter um autoplay. Lá não especificava isso, mas ao meu ver é legal ficar passando. Então o autoplay recebe um objeto que dentro dele tem o tempo de autoplay, que eu quero 4 segundos. Então são 4.000 milissegundos. E também vou passar nele um style. Esse aqui é um estilo mesmo, não é nada do Chakra. Que vai ser um width 100% para ele cobrir tudo. E um flex 1, porque ele está dentro de um flex, dele vai se estender ao máximo que dá. Para ficar uma caixa inteira completa só com slide. Então é só isso aqui que a gente precisa para fazer um slide. Eu só vou tirar aqui esse scroll bar aqui, porque a gente não precisa. E aqui também. Então agora a gente tem que colocar dentro dele esse sweeper slide, que é cada item de sweeper. Tipo, cada slide dele é um sweeper slide, entendeu? Então dentro de um sweeper slide a gente vai colocar um flex. Dentro do flex vai ter um link. Esse link é não é do Chakra não. Tem que importar na mão, beleza? Import link from next barra link. Que esse aqui é o link do next pra gente levar a pessoa para outra página. Então vai ser um link. Deixa eu fechar ele. O href, vamos colocar um fixo. Já que a gente não tem nada de dinâmico, vou colocar barra continent barra Europe, por exemplo. Agora eu vou colocar um A. Precisa ter um A aqui dentro, né? Até tem como não ter, mas fica ruim. Então vamos colocar um A com dentro dele um heading. Eita, importei o head. É heading. Importei certo. Dentro do heading eu vou colocar tipo Europa. O exemplo é Europa, né? Por exemplo, Europa. E dentro dele um text, que é a parte de baixo. Importou certo. Eu vou colocar o continente mais antigo. Pronto, o continente mais antigo. Agora vamos ver. Agora vamos estilizar. Vamos começar pelo flex, que é maior estilo. Agora a gente vai fazer o nosso slide mesmo, o conteúdo de dentro dele. Eu vou colocar como uma largura máxima, porque o nosso slide não tem bordas, é 100% slide. Uma altura máxima também. Um alinhamento central. Um justify central. Um direction de coluna. O BG image. Essa aqui é a imagem do slider. Deixa eu ver se eu tenho aqui de exemplo. Não tem nenhum exemplo. Eu vou ter que pegar essa imagem aqui do Figma. Eu vou pegar ela de exemplo, beleza? Para eu pegar ela, eu vou exportar ela mesmo. Ela aqui ela tá com estilo, mas vou exportar com estilo mesmo.
Vou exportar continente image aqui e vou jogar lá na minha pública, beleza? Beleza, eu voltei aqui, eu coloquei ela como Europe.png. Então a BG image vai ser assim, eu abro essa string aqui, coloco o URL, abro. Não tem necessidade, eu acho, na verdade, é para colocar manualmente aqui mesmo. URL, abro, coloco barra Europe.png. Isso aqui vai servir. Daí o BG position, BG position não precisa não, viajei. Vamos colocar BG repeat, não vamos repetir, no repeat. E o BG size vamos colocar como cover. E text align, text align center, porque aqui dentro vai ter texto. E o BG position na real é center. Vamos ver se tem algum resultado visual. Eita, tem um resultado. Eita, faltou uma coisa. Esse slider ele usa o SAS. A gente não tem ele instalado aqui, então a gente tem que dar um yarn add SAS. Que a gente precisa desse processador para rodar esse slider. Beleza? Depois de adicionar, dá um F5 na lógica para a gente ter resultado. Vamos esperar. Tá compilando, compilou, pronto. Temos um slide se formando aqui. Ele já está com a imagem certinha, já está com tudo bem bonitinho. E esse é o estilo padrão dele mesmo, já está um estilo bem aproximado com o que a gente quer. Só vamos dar uma estilizada nesse texto aqui também. O flex já está pronto, agora a gente vai para o heading. O heading ele tem um font size bem diferenciado, bem responsivo, quer dizer, no menor 3xl, no outro 4xl, no outro 5xl. Essas são as quebras dos breakpoints dele. Se você quiser saber quais são, tem que olhar lá na documentação, beleza? A cor é gray.100. Font weight dele é bold. E só isso aqui nesse primeiro. Deixa eu arrumar esse font size que tá errado. O font weight desse daqui de baixo ele é bold também. A cor dele é gray.300. A font size dele também varia entre 3 tamanhos. 0.8 rem. Esse já é uma medida fixa, né? 1xl e 2xl. Essas são as 3 quebras para acompanhar o ali de cima. O margin top dele, também fiz ele... Eita, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Aqui. O margin top dele também fiz responsivo, que ele varia entre 2 e 4. E temos o nosso componente aqui. Europa, o continente mais antigo. E se clicar aqui, a gente vai parar nessa página que não existe ainda. Agora a gente tem que dar uma repaginada no estilo do slider mesmo, né? Só que para a gente conseguir ver essa mudança, a gente vai ter que adicionar mais alguns sweeper slides manualmente. Como a gente não tem nada dinâmico, vai ter que ser manual mesmo. Então eu vou copiar um sweeper slide inteiro e vou colar aqui. Só para a gente ter 2. A gente vai ter 2 bolinhas aqui embaixo. Então, agora a gente vai estilizar algo por fora do chakra, porque não tem como estilizar com ele. Que vai ser a seguinte coisa: dentro do nosso styles, eu vou criar um novo arquivo chamado slider.scss. Já que a gente está usando o SAS no slider, vamos usar aqui também. E aqui eu tenho um conjunto de classes que eu peguei inspecionando elemento. Eu não vou pegar todos de novo com vocês, porque vai dar muito trabalho para um vídeo, vai ficar muito extenso. Porém, se você quiser saber como eu peguei, eu simplesmente selecionei essa ferramenta aqui, achei o slide e fui abrindo, entendeu? Simplesmente isso, fui abrindo aqui até achar o que é o que. Tipo isso aqui, ó. Qual que é a classe disso aqui?
Super Button Next. E assim eu fui estilizando, beleza? Então, eu tenho estilos que eu já vou colocar aqui. E você só vai copiar se você não quiser achar manualmente ali. São esses aqui. O Super Button Next eu coloquei com Right de 45 pixels. Aqui embaixo a gente tem o... Em vez de Next é o Prev. E em vez de Right é Left. O que isso faz? Deixa eles numa posição melhor. Aqui não está estilizando, porque eu não adicionei ele ainda, né? Vamos no nosso app e vamos importar. Import. styles/slider.scss. Agora você vai ver que ele vai andar, ó, para ficar mais fiel ao nosso design, né? Agora eu vou continuar estilizando aqui e vou mostrando o resultado. Eu vou copiar para não ficar muito extenso, beleza? Esse estilo aqui, eu peguei os dois botões e coloquei com a cor do nosso tema. Aqui, ó, amarelo, viu? Próximo estilo, as bolinhas ali de baixo. Esse estilo eu fiz Super Pagination Bullet com esses detalhes aqui. Coloquei ele aqui, ó, ele e essas bolinhas aqui de baixo, igual aqui. Próximo detalhe, eu estilizei a bolinha que está ativa com a cor amarela, aqui, ó, igual ao nosso design. E agora, para completar, eu fiz tudo isso na versão responsiva, que eu fiz assim. Quando a altura máxima, a largura máxima foi entre 30 EM, que isso aqui eu peguei por quê? Porque eu me baseei num breakpoint lá do Chakra. E eu fui lá nos breakpoints e vi que um deles é esse 30 EM. Então eu copiei para ficar igual. Eu não tirei essa medida da cabeça, beleza? E eu apliquei esses estilos aqui que você vai poder pausar e copiar, que são simplesmente alterações de posição e tamanho. Eu diminui o tamanho dos botões e etc. Se eu salvar aqui, não vai mudar nada agora, porém aqui numa medida menor vai dar para notar. Ó. Esse slider também às vezes tem um detalhe que você tem que dar um F5 para ele atualizar às vezes, só para avisar, beleza? Quando você muda de resolução. Mas você pode ver que ele está bem legal. Se a gente pegar aqui em mobile, ele está fiel ao resultado, ó. Tá bem da hora mesmo. E que esse resultado deles é baseado num mobile um pouco maior aqui também, né? Esse aqui, ó. Tá bem parecido. Então, pro slide é isso. Então, a gente vai agora para essa página aqui. Vamos para a página do continente mesmo, que a gente já terminou a primeira. Então, bora lá, que a gente já fez bastante coisa. Beleza, para a gente iniciar nessa página, primeiro eu vou fechar tudo aqui. A gente precisa, dentro das nossas pages, criar uma pasta chamada continente, ou o que você quiser. Esse continente vai ser o barra aqui, que ó, se eu clicar num vai ser esse barra aqui, barra alguma coisa. Eu botei continente, e dentro dele eu vou pegar o slud.txt. Isso aqui eu só estou fazendo porque eu penso em depois implementar o Prism, que daí eu vou precisar ter esse detalhe aqui. Porém, se você não quiser implementar, você pode criar só um arquivo chamado continente aqui, tá ótimo. Então é isso. Depois de a gente ter esse componente, vamos fazer um export default function continente. Vamos abrir aqui, vamos dar um retorno. Beleza, vamos começar então com os estilos. O primeiro estilo é para segurar ele inteiro, que vai ser o flex, padrão, né? Usamos bem pouco flex. Vai ser um flex do React e simplesmente vai ter um direction column para ele dar ele segurar todo mundo e ajeitar o ângulo do conteúdo, deixar tudo vertical. Aqui não precisamos de mais nada. Agora é o header. Vamos importar, a gente já tem ele, né? Header. Agora tem um detalhe no nosso header, uma atualização, na verdade. Deixa eu atualizar aqui.
Se a gente ver, lembra que eu falei que aqui a gente ia precisar ter esse ícone. Então esse ícone vai ser o seguinte: a gente vai ter que ir lá no nosso header e fazer uma alteração nele, que vai ser a seguinte: a gente vai ter que vir aqui em cima dele e fazer const spath é igual useRouter. Isso aqui é do React, do Next. Esse spath ele vai mostrar em que página a gente está. Então eu vou fazer uma variável const not homepage e vou fazer a seguinte verificação: se o spath for diferente de barra, que barra é a home, o spath é o caminho que a gente está. No momento a gente está nesse caminho aqui, ó, continente barra Europe. Então se esse spath for diferente de home, a gente não está na homepage. Então depois de fazer essa verificação, aqui antes da imagem eu coloco não estamos na home. Se não estamos, exiba isso aqui, que é um link. Puxou certo? O link puxou. É um link que leva de href para home. Dentro dele tem um A vazio, né, padrão. E dentro dele tem um icon do Chakra, beleza? Eu usei o ícone deles também. Puxou errado, para surpresa. Pronto, um ícone. O ícone S, tem que colocar esse S aqui. É um RI, Arrow, Left, S-Line. Eu acho que a gente ainda não instalou o React Icons. Vamos instalar yarn-dd React Icons. Pronto, instalamos o React Icons. Agora vamos tentar de novo. Vamos ver, left, S, line, não importou. Vamos fazer manualmente então. A gente vai importar esse ícone que eu peguei lá no site do React Icons, beleza? React Icons /RI. Esse aqui é o ícone que eu achei bem aproximado com o deles. Font size, que esse ícone ele é tratado como um texto, né? Eu botei responsivo, no menor é 20, no maior é 40. E o Justify Self, eu coloquei como Start, para ele sempre ser o primeiro aqui, ó. O primeiro dessa linha aqui, desse grid. Por que deu erro aqui? Não consegui importar isso aqui. Eu escrevi errado, então. RI, Arrow, Left, Line. RI, Arrow, Left, Line. Do React Icons. O que deu? React Icons não tem nenhum membro exportado chamado. Você quis ver? Sim, quis dizer exatamente isso. Pronto, estava errado a escrita. No F5 agora a gente tem isso aqui. Mas está um pouco estranho ainda. O que está de diferente? Deixa eu ver. Justify Self, o ícone tá certo. Isso aqui tá certo. Tem alguma coisa no nosso grid, eu imagino. Nosso flex está correto. Deixa eu conferir aqui. Não, se duvidar que tá certo mesmo. Deixa eu ver. Se eu entrar numa resolução de 1400, deixa eu ver. 1400, que é o layout proposto. Tá certo mesmo. É que eles usaram uma distância bem forçada mesmo. Como a minha tela é um pouco maior, daí não dá pra dar esse problema na visualização. Por isso a gente deixar aqui no 1400, que é o layout do Figma, tá certinho. Então o nosso header a gente já ajustou ele. Se você quiser arrumar isso também aí, pode arrumar à vontade. Próximo detalhe depois do header vai ser o nosso banner, que eu vou criar um componente chamado Continent Banner. Para criar ele, eu vou criar aqui uma pasta Continent Banner com index.tsx.
Beleza. Nele eu vou fazer um export, default function. Deixa eu pegar aqui, continente banner. Vamos retornar. Vou retornar um flex. Eita. Importou. Vamos retornar um flex padrão, né? Esse flex vai ser o banner já. Ele vai ser vai ter uma largura de 100%, uma altura responsiva, 150 pixels, 300 pixels e 500 pixels. Essas são as quebras dele, beleza? PX é padding no horizontal. Vamos colocar essas medidas aqui: 0, 0, 36. Vocês já vão ver esse resultado aí em tela. PT, vamos colocar padding top, isso, beleza? Vamos colocar 0, 0 e 72 por último aqui. Beleza, já vão ver também o que é isso. BG Image, isso aqui é o background do nosso banner aqui. Eu não vou baixar essa imagem aqui, ou vou, não sei, acho que não. Mas aquela imagem de qualidade é muito ruim, eu vou baixar sim. Eu vou exportar ela aqui, eu já jogo lá pra pasta, beleza? Beleza, eu importei ela aqui, eu coloquei esse nome aqui, ó, URL, coloquei como banner eu ponto, não vi o que ela é, png, bg position, ele é center, bg repeat, é no repeat, no react, no repeat, bg size é cover, o alinhamento dele é central e o justify, aí vem uma diferença aqui. O justify dele, ele é responsivo. O que aconteceu aqui que não está me recomendando? Ele é responsivo com o centro, e no último aqui, depois nesse terceiro breakpoint, é start. Beleza, vamos ver esse exemplo em tela. Deixa eu importar ele aqui. E vocês já vão poder ver os resultados. Aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso banner. Aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso banner igual ao nosso Figma. Tá bem aproximado. E o que esses padding louco aqui faz? Nessa resolução que a gente tá pegando esses dois valores aqui, que faz com que o conteúdo fique posicionado dessa maneira aqui. Eita, eu acho que eu importei a imagem junto com esse texto. Meu Deus. Eu importei a imagem junto com o texto. Depois eu já importo certinho, beleza? Ignora o texto. Mas, primeiramente, nosso banner, ó, a responsividade dele é em tamanhos, ó. Ele vai ficar nesses tamanhos aí, ó. Para eu mostrar esse exemplo do pad, eu vou ter que importar a imagem certa. Deixa eu importar aqui, então. Pronto, tô com a imagem atualizada. Vamos colocar o texto para poder exemplificar, beleza? O texto vai ser um heading, porque ele é um títulozinho, né? E dentro dele vai ter, por exemplo, Europa, que é onde a gente tá, né? Text align dele vai ser responsivo. Vai ser responsivo entre center, quando for resoluções menores, e left, o resto das resoluções inteiras. O font size dele, ele é responsivo entre 1.75 rem para telas menores e 5xl para o resto. A cor dele é gray.100 e o font weight dele é 500. Agora a gente vai conseguir ver o resultado. Aqui a gente pode notar que se a gente descer aqui uma resolução menor, ele vai centralizar, porque eu tirei todos aqueles paddings. Já se a gente aumentar aqui, a gente pode ver que esse elemento aqui
ele tem padding que segura ele nessa posição que ele tá. Então, só com esse estilo já fica bem da hora, já fica bem igual ao exemplo. Bem igual ao layout, quer dizer. E também o funcionamento mobile dele funciona certinho, ó. Perfeito, né? Então, a gente terminou o nosso header. Agora temos apenas esses componentes aqui debaixo. Para complementar essa nossa página com esses componentes, vamos continuar montando ela aqui. Eu vou criar esses dois componentes dentro de uma flex, uma nova flex para separar o banner, né? Vou fazer a nossa flex aqui. Dentro dela vai ter o content, que vai ser isso aqui, e vai ter as cidades, que vai ser isso aqui. Então vamos primeiro fazer isso aqui. O nosso city content, ele vai ser direction column também. Vai ter uma largura máxima de 1160 pixels, que é nosso container. Vai ter MX alto para centralizar, margem bottom de 10 medidas do chakra e padding X de 1 rei. Não vou mostrar isso porque a gente não tem esse componente, beleza? Então vamos lá, nosso content, vamos puxar aqui, content, vamos criar uma nova pasta. Vamos criar um novo, chamado content, e dentro dele vai ter um index.txt. Beleza. Dentro dele vamos dar export, default, function, content, retornar. Ele vai ser o seguinte, ele vai ser uma grid. Pega do React. Ele vai ser uma grid com essas medidas aqui. Template columns de 1fr. Eita. 1fr. 1fr. Pera, não viajei. Quando ele for tela menor, vai ser apenas uma linha de coluna. Uma coluna apenas. Quando for um pouco maior, também continua sendo uma linha. Quando é um pouco maior que isso, ele é duas linhas. E quando é maior ainda, quando a tela é maior, a gente expande um pouco a primeira linha, FR e um FR. Se você já mexeu com grid, você vai entender isso, senão, imagino que vai ficar um pouco complicado. Esse FR é uma fração, então, uma fração de coluna, duas frações de coluna, opa, faltou um aqui. E aqui tem uma fração um pouco maior e outra um pouco menor, mas continua sendo duas. Nele também teremos um gap, que vai ser responsivo, vai ser 5, 10, 16 e 20. Tudo isso eu fiz para ele ficar bem fluido o layout em todas as resoluções. A margem Y dele vai ser responsiva entre 8 e 20. Agora a gente tem que colocar conteúdo aqui, né? O primeiro conteúdo vai ser um texto padrão, então só importar aqui. Text. Nossa, que ele tá querendo importar coisa do core, hein? Texto dele, vamos copiar desse exemplo aqui. Vou copiar aqui, vou dar um Alt Z para dar essa quebra. Nesse texto vamos colocar um font size dele responsivo entre LG, XL, XL de novo e na tela maior 2XL. A cor dele, color, vai ser a Gray 700. E o text align dele vai ser justify. Agora a gente vai ter o nosso texto aqui. Opa, faltou importar corretamente. Importamos corretamente. Content is not defined. Aí foi. Temos o nosso texto bem bom aqui, bem certinho.
na posição que ele deveria estar. Agora isso aqui eu separei um novo componente por causa que é bem chatinho, podemos dizer. Nesse componente eu chamei ele de infos, beleza? Eu vou fazer aqui infos. E eu criei aqui dentro mesmo, porque como os dois dependem um do outro, não tem porque eu criar separado, né? Eu fiz um infos.tstx e fiz um export default function infos. Opa, faltou uma coisa aqui, né? E ele retorna bastante coisa. Isso eu garanto. Tá. Com ele vai ser o seguinte. Eu vou fazer uma flex que segura todos eles. E dentro de cada um deles vai ser uma flex também, beleza? Então vamos começar pelo container deles, pode-se dizer. É uma flex. Que isso, cara? Uma flex do Chakra React. Essa flex vai receber a seguinte coisa: um alinhamento center, vai receber um justify content de center. Não, center não. Space between, para ele dar um espaçamento um do outro, né? Sempre tá no máximo espaçado. Agora dentro dele, cada itemzinho é um flex também. Dentro de cada flex tem um heading. Tem que importar. Poxa, tá difícil, hein? Importar o certo. Um heading. Dentro do heading a gente vai colocar, vamos por... Aqui tá 50. E dentro dele também tem um text, um portal do React, que vai ser países. Isso daí vai ficar desse jeito aqui. Agora vamos utilizar, né? Porque é bastante coisa. A direção desse aqui é coluna. O justify dele é center. O alinhamento é responsivo. Por quê? Por causa que a gente tem resolução de celular. Que no celular do Flex, o alinhamento vai ser Flex Start. Na próxima, que é um pouco maior, também é Flex Start. E na outra é centro. Isso vai fazer com que... Deixa eu importar o infos aqui. Isso vai fazer com que o texto faça essa quebra responsiva aqui, ó. Que aqui ele fica alinhado todos na esquerda. Já aqui está centralizado. Isso aqui é o alinhamento dele. Flex Start à esquerda. Então, a gente fez isso aqui. O heading tem bastante estilo também. Tem o font size dele que é 2xl e 5xl. A cor dele, color, é o Yellow 400. E o font weight dele não é bold, é 500. Esse aqui é o nosso heading. Se a gente ver aqui já ficou parecido mesmo. Deixa eu tirar do notice mesmo. Agora o texto, ele é font weight de 500 também. O font size dele responsivo. No celular é médio, no resto é XL. E a cor dele é Gray.700. O que aconteceu de errado aqui? Faltou colocar isso aqui dentro de uma array. Agora a gente tem um igualzinho aqui, ó. Bem igualzinho. Deixa eu ver aqui se nós botar um 600 fica mais igual. Fica mais parecido. É que o Figma ele diz que tá no 500, então eu só copiei, beleza? Mas pode alterar se você não curtir. Então aqui a gente tem um item. A gente precisa de 3 itens. Vamos colocar 1, 2, 3. O segundo item são línguas. No exemplo tem 60 línguas. Aqui no último são cidades mais. Cidades
mais 100. Porém, tem uma diferença nesse último aqui, né? Se a gente ver aqui, ficou bonitinho, ok. Porém, tem um detalhe aqui. Deixa eu botar 27 aqui. 27, tá, ok, ó. Aqui. Porém, tem um detalhe que é no último deles. Tem esse item aqui. No Notion, ele fala que esse item é um componente que a gente vai clicar ou passar o mouse nele e mostrar que cidades são essas aqui, uma lista com quais cidades mais 100 tem esse componente. Para a gente fazer isso, ele recomenda usar o Tooltip ou Popover. Eu tinha feito com o Tooltip, mas no celular ele não funciona. Simplesmente não funciona mesmo. Então eu migrei para o Popover, beleza? O Popover é o seguinte, ele é mais longuinho, pode-se dizer. Então a gente vai quebrar esse nosso último item aqui, beleza? Vamos quebrar ele. E dentro dele mesmo vai ter um Popover. Ele puxou do React? Não puxou do React. Vamos puxar do React então. Eita, como se cheguei a tirar uma print. Popover dentro dele. Isso aqui é o procedimento lá da documentação, beleza? Eu não tô inventando isso aqui não. Dentro do Popover tem um Popover Triggers, que eu vou importar aqui. Deixa eu ver qual que é o React. É esse aqui. Ele tem esse trigger, que é o lugar que a gente vai clicar, beleza? E ele pede na documentação oficial do Chakra que se a gente for usar um ícone, colocar ele dentro do spam, para não dar bug. Então, eu vou colocar dentro do spam, porque eu não quero bugar nada. Vai ser um ícone com cursor pointer. Ele é um ícone chamado RI Information Line. Ele tem um margin left de 1 e tem um color gray .400. A largura dele varia no responsivo entre 10 pixels e 16 pixels. Também varia a altura dele, que é a mesma coisa, só muda que é a altura. Então eu vou copiar e mudar para a altura. Pronto, isso aqui é o lugar que a gente clica. Porém, dentro dele a gente precisa ter um Popover Content, importação do React. Dentro dele tem um Popover Arrow, também que é do React. Popover Arrow não precisa fechar ele, pode fechar na mesma hora que abre, beleza? Tem o Popover Close Button, que eu quero do React. Puxei errado. Quero do React. Oxe, antes era de cima, agora é de baixo. Pronto. Popover Button também fecha nele mesmo. Tem o Popover Body, que esse a gente importa e não fecha nele mesmo. Que é aqui dentro que vai o conteúdo. Eu vou colocar algumas coisas aleatórias aqui só pra gente ter exemplo. Beleza? Tipo Paris. Não é tudo cidade nem estado, né? Vou colocar país, Europa, Chile, Canadá, China, só de exemplo. Temos o body, agora vamos estilizar. O body vai ter um font weight de 400 e um font size de LG. Agora o Popover Arrow, que é... Eu vou ter que exemplificar isso aqui na hora para vocês, beleza? Só vou colocar nele um BG de Gray.700. Agora esse Popover Content, vamos colocar ele de BG Gray.700 também. Só que a color dele eu quero Yellow.400. Porém, só um detalhe aqui é que essa estilização do Popover não foi passada no Figma, então eu só fiz na minha cabeça mesmo, beleza? Aqui, ó,
Se a gente ver agora, a gente tem um ícone aqui. Quando eu clico, ele abre isso aqui. O Popover Arrow é essa flecha aqui, por isso que eu pintei da mesma cor do fundo. O Popover Content é o texto. O Close Button é o X. E o Popover mesmo é o fundo inteiro, por isso que eu coloquei a cor. Então aqui a gente abre, fecha ele de diversas maneiras. E tá perfeito. Terminamos mais um componente. E também está responsivo já, né? Deixa eu ver aqui, só peraí, eu tenho que atualizar. Ah, outro detalhe, esse Popover, ele buga responsivamente, beleza? Se a gente diminuir aqui, tu vê que tá quebrando, né? Mas se a pessoa entra a primeira vez já nessa resolução, não buga, ok? É só bug visual aqui na hora. Então não dá pra gente se basear nisso. Ok, temos aqui o nosso Popover. E terminamos essa sessão. Vamos ver aqui. Terminamos tudo isso aqui. Se eu entrar aqui num 370, dá F5, vai ver que o texto está responsivo também, ó, e o Popover está funcionando. Então, ao meu ver, a gente concluiu essa etapa. Agora vamos para a última, que é as cidades. Bem, para as cidades eu vou criar um novo componente, deixa eu só fechar o resto, chamado Cities. Nele vai ter o seguinte, deixa eu fazer aqui. Eu vou criar uma nova pasta chamada cities/index.txt. Isso faz criar a pasta e o item já, ao mesmo tempo. O cities não é tão longo que nem o último ali, então pode ficar tranquilo. Ele vai ter um export default function cities, que vai retornar simplesmente um fragment. Dentro desse fragment vai ter um heading. Dentro desse heading, por que eu botei o fragmento? Porque vai ser um conteúdo separado, ó. Isso aqui é separado das cidades, por isso que eu englobei num fragment. O heading vou importar aqui do React. Já vou estilizar ele direto. Font weight de 500. Font size de 2xl e 4xl. Responsivo, né? O margin bottom dele é fixo em 10 de medida do chakra. E aqui são cidades mais 100. É isso que tem escrito aqui. É isso que vai ter escrito no nosso aqui. Deixa eu já importar ele lá, para não dar errinho chato, né? Vamos ver aqui, cidades mais 100. Perfeito. Agora aqui embaixo eu fiz o seguinte. Eu fiz um grid. Dentro do grid eu fiz um componente chamado city, que é para me facilitar aqui visualmente o que eu estou fazendo. Para não ficar 15 mil cidades aqui uma a uma, eu fiz um componente cidade. Mas antes vamos utilizar nosso grid, que é assim, ó. Ele tem template columns, responsiva, que fica como um FR no celular, dois FRs, né? Tipo, duas linhas na tela um pouco maior. Na próxima já faz um repeat 3, um FR, que é a mesma coisa que 3 vezes esse daqui, né? Quem já trabalhou com isso sabe. E na próxima tela é a mesma coisa que isso, porém 4. Então o máximo de colunas que a gente vai ter é 4. O alinhamento, o gap dele, eu vou colocar responsivo de 20 pixels, 45 pixels. O alinhamento dele tem que ser align itens, beleza? Porque o align só é para flex. Então é align items. E justify content também tem que escrever, não só justify. E por último, vamos colocar um px para dar um espaço, que vai ser responsivo. No celular vai ter, no PC não. Então só isso aqui.
É bastante coisa, eu vou quebrar aqui usando a minha extensão de quebra de linhas. Que não quis funcionar. Ah não, eu tenho que selecionar o componente inteiro. Pera aí. Pronto, quebrei aqui. Temos o nosso grid. Agora a gente vai ter que fazer o componente da cidade. O componente cidade eu vou criar aqui dentro mesmo, porque um depende do outro. Ele vai ser um export, default, function city, retorna. Ele retorna uma box do React, que é tipo um container. Dentro dele vai ter uma image, que é do Chakra. Eu já vou colocar tudo e depois eu estilizo, beleza? Ele vai ter um flex. Dentro desse flex vai ter um outro flex. Dentro dele vai ter um heading. Um heading. É bastante coisa, viu? Eu já vou colocar os textos também. Eu vou copiar esse aqui, ó. Londres. Debaixo é um text. Que vai estar escrito Reino Unido. Vamos ver o que mais. Ah, e outra coisa, fora desse flex vai ter um outro image, que vai ser nossa bandeira. Beleza? Certo. Agora vamos então para o nosso exemplo com nossas estilizações. Esse box, ele vai ter um border radius de 4 pixels apenas e um overflow hidden. Para que isso? Para se vazar alguma parte da nossa imagem aqui, ele está 100% escondido, esse vazamento aí. Essa imagem aqui seria a imagem da cidade. Eu vou pegar alguma de exemplo aqui. Eu vou vir no splash, que foi onde ele usou, beleza? Pesquisar Londres. Vou pegar alguma imagem aqui. Aqui, ó. Acho que é até a mesma. Quase a mesma. Vou baixar ela e vou jogar lá na minha public. Antes de eu cortar aqui para eu jogar lá, eu vou jogar lá na minha public essa imagem. Só que antes de eu jogar lá, eu também já vou baixar essa bandeira aqui. Vou botar bandeira Reino Unido. Vou pegar uma bandeira aqui que pegue bem. Essa aqui tá boa. Por ser pequena, pode ser essa aqui. Também vou salvar e jogar na minha public, beleza? Certo. Estou aqui com meus itens atualizados. Agora essa primeira imagem, a source dela é /cidade.jpg, que eu baixei lá do Unsplash. A única estilização dela, a altura 170 pixels e a largura 100%, beleza? Ele vai ter essa altura fixa e vai sempre esticar ao máximo que der. Vamos ver outra coisa. Esse flex aqui, vamos utilizar o flex agora. Vamos lá, ele vai ter um padding geral de 6. Vai ter um alinhamento no centro. Um justify center também. Ah não, justify dele é space between. O background dessa flex é white. Vai ter uma borda. A borda no Chakra funciona assim. Primeiro tu bota a largura da borda, no caso é 1 pixel. Depois vem o border color, que é, no caso, o nosso yellow 300. E o border top eu vou colocar como 0. Por que 0? Porque senão ia ter borda aqui também. E não tem borda em cima. Então eu fiz assim. Essa segunda aqui a gente só vai colocar um direction column, que vai ser uma... Isso aqui segura tudo isso aqui, ó.
Isso aqui é essa div. Daí ela vai ser coluna pra segurar, beleza? Pra ficar certo a direção. Ah, não, pera, falei errado. Essa div é essa aqui, ó. Por isso coluna, pra ficar um embaixo do outro. Agora vamos utilizar o nosso heading, que é a font size XL e font weight é 500. Agora vamos para o text. Ele tem uma margem top de 3, um font size DMD e um color de Gray 500. E um font weight dele também é diferente, que é 500. Vamos ver aqui, visualmente não está importado. Deixa eu importar para a gente dar uma olhadinha. Só que é o seguinte, nossa site, a gente vai ter que receber alguma coisa dela, né? Na verdade não, vou deixar assim, fixo mesmo. Depois a gente duplica. Vamos ver aqui. Pronto, tá formando uma cidade ali. Falta agora nossa bandeira. Tá aqui. A source dela é /bandeira.png, eu acho. Deixa eu ver. Não, é JPG também. JPG. Ele vai ter uma largura e altura igual, de 30 pixels. 30 pixels. E vai ter um border radius de 50% para fazer uma bolinha. E o object fit de cover. Para que serve isso? É como se fosse um background size cover, que é para a imagem esticar, porém não estragar a qualidade dela. Ele não achou a imagem. Bandeira é PNG, sim. Li errado. Pronto. Estamos com o nosso país construidinho. Tá bonito. Deixa eu ver aqui. Não faltou nada? Eu acho que não. Estamos com nossa cidade bem construidinha aqui. Vamos ver, faltou alguma coisa. Tô só conferindo aqui, beleza? Mas eu acho que não. Agora se a gente vir aqui duplicar essa city umas várias vezes, a gente vai ter esse resultado que ele obteve aqui. Viu que da hora? E, por causa da responsividade, ela também está rachando. Pera aí, tá? Algum detalhe tá errado aqui. Ah, não, não tá errado não. Isso aqui é por causa do nosso popover, beleza? Não esquece disso. Se bugar aí, dá um F5. Isso aqui não é um problema pra gente, porque a pessoa, se entra no celular, ela vai ter outra dimensão no celular, ela não vai esticar a tela dela, beleza? Então, é isso. Eu acho que a gente terminou isso daqui. E terminando isso, a gente terminou tudo. Vamos dar uma conferida. Deixa eu dar uma atualizar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu botei um zoom sem querer. Deixa eu tirar o zoom. Temos nosso banner. Temos isso aqui. Temos nosso slide funcionando. Quando eu clico na cidade, leva a gente para a cidade. Temos pover. Temos as cidades. Temos tudo. Então, é aqui que a gente termina mais um desafio feito aqui por nós. Nós não, né? Feito por nós. Então é isso, eu já entreguei ele, já concluí, beleza? Por isso que eu não vou entregar aqui agora. Mas qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder geral, como sempre tô respondendo. E é isso. E se você quer levar esse projeto para o próximo nível, vai ter um vídeo depois desse, onde eu vou implementar o Prismic nesse projeto, que é um projeto bem bonitinho para colocar de portfólio, né? Então por isso que eu vou fazer ele com o Prismic para levar ao próximo nível. Então, quem quer só o desafio vê esse, quem quer mais vê o próximo. Agradeço quem continuou comigo até aqui. Abraço e falou!